O mosaico bizantino, que também é um outro tipo de mosaico. Depois nós vamos navegar mais para a nossa atualidade, conhecer um pouco do Trencadis, que é o mosaico de Gaudí. E por último, eu vou viajar com vocês pela Rússia para conhecer uma das catedrais mais maravilhosas que eu já tive a oportunidade de visitar, que é a Catedral do Sangue Derramado. Boa tarde, eu sou Denise Groman, uma mosaicista com o propósito de ajudar as mulheres a ocuparem o seu tempo de uma forma produtiva e feliz. Eu preparei uma videoaula diferente para compartilhar com vocês um pouco da história do mosaico e das minhas vivências mundo afora, conhecendo um pouco da história da arte do mosaico. O assunto será cortes e estilos de mosaico, com o intuito de alimentar a sua alma com um pouco de arte. Nós vamos falar de vários tipos de cortes e montagens de mosaico, como por exemplo o opus circumactum. Nós vamos usar alguns termos oficiais do mosaico para especificar e ser o mais técnica possível. Não se assustem com os temas. Vamos navegar um pouco entre os estilos de mosaico, vamos falar um pouquinho do mosaico grego-romano, o mosaico bizantino, que também é um outro tipo de mosaico. Depois nós vamos navegar mais para a nossa atualidade, conhecer um pouco do Trencadis, que é o mosaico de Gaudí. E por último, eu vou viajar com vocês pela Rússia para conhecer uma das catedrais mais maravilhosas que eu já tive a oportunidade de visitar, que é a Catedral do Sangue Derramado. Nesse trabalho, eu não acrescentei nada ainda de mosaicos existentes na Itália, porque eu ainda não fiz uma viagem completa pela Itália. Com certeza eu farei essa viagem e farei um trabalho exclusivo de mosaicos que eu vou encontrar pela Itália, que eu também sei que devem ser maravilhosos. Então, vamos falar um pouco dos cortes. O primeiro corte que eu trouxe aqui é o opus sectile, onde nós usamos tecelas maiores e de diferentes tamanhos. Observem que nós vamos montando a forma, no caso aqui de uma borboleta, com pedaços grandes, dando contorno da borboleta. Não fazemos pedaços pequenos para ir montando. Observe que o corte do corpo da nossa borboleta é uma peça única. Então, quando nós fazemos tecelas maiores e de diferentes tamanhos, esse tipo de mosaico recebe o nome de opus sectile. Temos também o opus circumactum, que são mosaicos em forma de leque, muito comum para fazer preenchimentos em volta de um desenho central. Nós vamos ver mais para frente. Então fica um trabalho bem bonito quando nós montamos as tecelas de formas de um tamanho uniforme, que pode ser trapézios ou retângulos, que dá esse movimento circular. Depois nós temos outros tipos de cortes, que eu vou falar do opus vermiculatum. O opus vermiculatum usa tecelas bem pequenas, geralmente com 4 milímetros ou até menos. Para quê? Para conseguir
um efeito bem preciso da imagem. Geralmente eram feitos em oficina e depois transportados para o local. Essa técnica permite uma grande precisão, porque são teselas bem pequenas, de 4 milímetros ou menos. Depois eu trouxe aqui um mosaico romano, com a técnica opus tessellatum, do século III depois de Cristo. Isso aqui é um mosaico romano. Inicialmente, os romanos não utilizavam o mosaico no chão, que era para evitar a sua deterioração, mas usava principalmente nos tetos e paredes. Essas duas técnicas, opus vermiculatum e opus tessellatum, eram muitas vezes conjugadas, com pequenos painéis detalhados ao centro, e o restante ele era preenchido ou com o opus tessellatum ou mesmo com o opus circumactum, como eu vou mostrar no outro exemplo mais para frente um pouquinho. Então isso daqui são técnicas antigas que ainda é utilizado, mas exigem ferramentas mais específicas para quebrar essas pedras, muito utilizado lá na Itália, que são a martelina e o tagliolo, para cortar essas pedrinhas em 4 milímetros, 5 milímetros. Depois nós vamos entrar no mosaico bizantino. As características principais do mosaico bizantino é a uniformidade, uma imagem rígida que chega até a detonar uma falta de naturalidade e uma presença forte de linhas geométricas. Foi um tipo de arte muito difundido no Império Bizantino, principalmente na Era de Ouro, na época do reinado do imperador Justiniano, que foi de 526 a 565 depois de Cristo. Essa imagem aqui de mosaico bizantino está na Santa Sofia, que é um edifício construído entre 532 e 537 no Império Bizantino, que era para ser a Catedral de Constantinopla. Depois ela se transformou numa mesquita e hoje é um museu, que Constantinopla hoje é Istambul, que fica na Turquia. Eu também tive a felicidade de fazer uma viagem incrível pela Turquia e eu conheci a Santa Sofia, a Mesquita Azul, são lugares lindíssimos que valem a pena ser visitados. Essa Santa Sofia, o interior dela tem mistura de elementos de diversas religiões, pois ela nasceu como catedral católica, depois ela se transformou numa mesquita muçulmana e hoje é um museu. Então mistura elementos de várias religiões. Você vê aqui o símbolo de Alá, em muçulmano, e dentro da igreja tem vários símbolos que remetem à religião católica. Tem lindos vitrais, toda iluminada, é uma coisa muito bonita de ser visto, tanto por fora quanto por dentro. Ainda dentro da Hagia Sophia, eu tive a oportunidade de retratar esse painel, que é um mural enorme dentro da Hagia Sophia, a lateral assim da igreja, onde tem vários
várias imagens, todo em mosaico. Observe que o mosaico não está completo. Ele vem sendo restaurado conforme eles conseguem encontrar os pedacinhos de mosaico. Então, observe que o trabalho não está totalmente completo. Aqui a parte de cima, aqui embaixo não temos os detalhes do desenho ainda. Então, é uma cidade antiga, Istambul, onde lá eu tive a oportunidade de conhecer o Museu dos Mosaicos, do Grande Palácio. Um museu que abriga os mosaicos dessa era do período bizantino, que foi encontrados num sítio arqueológico do Grande Palácio de Constantinopla, que fica no século IV a V depois de Cristo. Então, observe, é um museu pequeno. Tá vendo isso aqui? Você vê praticamente a totalidade do museu. Tem essa plataforma aqui que nós andamos em cima. Aqui embaixo é todo mosaicos da época que estão em bom estado e datam de 450 a 5.000 anos antes de Cristo. Imagina então a idade, como realmente o mosaico é uma coisa antiguíssima, que por ser feito de pedras, elas duram muito tempo. Aqui eu trouxe uma foto de um mosaico também que eu vi lá dentro do museu. Observe que tem um desenho central aqui de uma criança e em volta temos o contorno do mosaico circunmacto, que é aquela que onde as pedrinhas são montadas fazendo um fundo no formato de leques. Então, realmente é uma coisa, é uma técnica em que nós estamos copiando desde então, mas é uma coisa de antes de Cristo. E andar, ver essas coisas, para quem é uma apaixonada pelo mosaico como eu, é uma coisa indescritível, inesquecível, em que marcou o meu coração. E cada hora que eu paro e fico revendo as minhas fotos, eu fico numa alegria saber que hoje eu também faço um pouquinho do mosaico. Então, observem que aqui é um filminho que eu fiz lá de dentro do Museu Arqueológico e fica bem no centro de Istambul. Fica perto do Arrasta Bazar, que fica bem no centro de Istambul. Eu estava lá no Arrasta Bazar com a minha filha e meu marido, e eles não quiseram ir no museu. Falaram, você que gosta de mosaico, vai lá. E eu não me arrependo, deixei eles lá passeando, e eu não me arrependo de ter ido e ter visto coisas incríveis, que as cenas que são retratadas não são cenas religiosas, como dentro da igreja, mas eles retratavam naquela época cenas do dia a dia. Criança andando num camelo, um dromedário, uma pessoa puxando, então cenas de animais. Então era assim que eles retratavam o cotidiano e está bem representado nesse museu. Também, se você é amante do mosaico e estiver em Istambul, vá conhecer o museu. É um museu pequeno, mas é uma viagem no tempo. Depois, nós esticamos para uma época mais recente e vamos visitar Barcelona. Barcelona, nós temos o trencadís, que em catalão, trencade, significa quebrado em português. É uma técnica decorativa que consiste na criação de uma espécie de mosaico com pedacinhos irregulares de cerâmicas coloridas
e outros materiais que são de fácil fragmentação e é normalmente utilizado em superfícies verticais e exteriores. Essa técnica aqui, ó, esse daqui é uma foto característica, vocês já devem ter visto, que foi usada no modernismo catalão. Foi por muitos arquitetos e artesãos, atingindo um grau de destreza muito grande na execução dessa técnica. Eu tive a oportunidade de visitar o Parque Güell em Barcelona e ver pessoalmente as obras de Gaudí na técnica trencadís. Então, são pedaços também, ó, irregulares de cortes. Tudo isso aqui é mosaico. O parque inteiro é decorado com mosaico. É uma coisa incrível. Dá para você passar uma tarde inteira andando, sentando nesses bancos que rodeiam todo o parque e tem uma vista bem bonita lá da cidade de Barcelona. É um passeio incrível. Se você for para Barcelona, não deixa de visitar o Parque Güell. E se tiver um dia lindo, como estava, assim, com o céu azul no dia que nós fomos visitar, é uma coisa incrível, porque é muito verde, é muito céu azul, é muito colorido das cerâmicas, é um passeio também encantador. A utilização do trencadís foi particularmente difundido pelo arquiteto Antônio Gaudí e pelos seus discípulos. Então, ele criou a técnica e vários dos seus discípulos utilizaram essa técnica em várias partes da Barcelona e em outros lugares da Europa. Então, eu também fiz essa viagem e eu nunca vou me esquecer dos momentos que eu passei em Barcelona, especialmente no Parque Güell. Depois, para encerrar com chave de ouro essa nossa tour pela história do mosaico, nós chegamos em São Petersburgo, na Rússia, aonde nós temos a Catedral do Sangue Derramado, que fica situado na margem do canal Gridodov, não sei como é que fala isso. Então, aqui é uma imagem da Catedral do Sangue Derramado. Aqui temos um canal, aqui nós temos um outro canal. Essa Catedral do Sangue Derramado é uma igreja ortodoxa russa. A sua construção iniciou em 1883, durante o reinado do Alexandre III, como um memorial ao seu pai, o czar Alexandre II, justamente no local onde ele foi assassinado, em 13 de março de 1881. Então, no local onde ele foi assassinado, o seu filho Alexandre II, terceiro no caso, mandou construir essa catedral, que demorou 24 anos para ser concluída. E observem as 5 cúpulas dessa igreja, que são únicas. Elas são revestidas de cobre e de esmaltes de cores diferentes cores. Cada cúpula tem a sua beleza e o seu encanto. E durante a Segunda Guerra Mundial, uma bomba atingiu a cúpula mais alta da igreja. E por puro milagre, a bomba não explodiu. Essa bomba ficou lá por 19 anos e ela foi encontrada por acaso
lá na cúpula, quando algumas pessoas foram fazer um reparo na goteira da cúpula e chamaram especialistas para retirar a bomba sem detoná-la, é claro. Então, por fora, essa igreja do Santo Derramado é maravilhosa. Por dentro, ela também é estonteante. Vamos começar falando do piso de mármore, que é composto de 45 mosaicos que nunca se repetem. O piso foi executado com a assinatura de Novi, um conceituado artista de Gênova, na Itália. Então, dá até dó de andar em cima desses mosaicos lindíssimos, feitos com mármore de diversas cores, como eu já disse, que não se repetem. Dentro da catedral, nós ficamos encantados com os belíssimos mosaicos, que estão todos alinhados de acordo com o conceito teológico da igreja. No altar e na cúpula, temos o mosaico do Cristo Pantocrator. Aqui é a foto do meu marido na frente do altar. E aqui a cúpula, que fica bem sobre o altar principal, onde nós temos o Cristo Pantocrator. E aqui o detalhe dessa imagem central, todo em mosaico. Olha, olhando assim, parece ser pintura, mas não é. Toda a igreja, ela é feita com mosaico, não tem nenhuma pintura. Nas paredes laterais e centrais, nós temos cenas bíblicas, que vão desde a natividade até a ascensão de Cristo. Todo feito com trabalhos de pedras semi-preciosas, pedras com até ouro, que dá um brilho estonteante. É uma coisa maravilhosa. Essa foto aqui eu tirei, não ficou muito nítida, mas a imagem de São José aqui, mas é um mosaico maravilhoso. Como esse daqui, você vê os detalhes todos das pedrinhas realçando as santidades. Aqui é uma cena de Cristo sendo julgado por Pôncio Pilatos. Então, são várias cenas bíblicas que eu selecionei algumas aqui para mostrar o riquíssimo trabalho de mosaico, dos artistas, principalmente italianos, que fizeram os quadros. Essa igreja do Sangue Derramado tem mais de 600 mosaicos, totalizando uma área de 7.056 metros quadrados de mosaicos. Eu trouxe um filminho que eu fiz lá para vocês viajarem um pouco comigo na igreja, dentro da igreja. As pessoas aqui embaixo e a dimensão da igreja, a altura, o tamanho dos painéis é uma coisa assim, estonteante. Meu coração não parava de bater com tanta emoção. Eu não queria sair mais dessa igreja, eu queria ficar lá mais tempo, assistir mais coisas ainda para visitar mais. Então, mas é uma coisa assim, maravilhosa, que
Eu não conheço a Itália ainda, mas de todos os mosaicos que eu vi, esse de São Francisco, dentro da igreja de São Derramado, foi encantador. É uma coisa que eu, mesmo que eu viva muito tempo, eu jamais vou me esquecer. Aqui eu pus no detalhe 2 mosaicos daqueles painéis imensos e eu também tirei uma foto do detalhe para vocês verem a riqueza, o tamanho das pedrinhas todas montadas em painéis que dão esse movimento, essa beleza incrível, toda feita com mosaico. Tudo isso é para mim muito inspirador. E o objetivo de que eu trouxe essa aula para vocês, justamente para inspirar um pouco vocês nessa arte maravilhosa. É claro que hoje, na época moderna, nós fazemos uns trabalhos mais simples, com outros materiais mais de fáceis acessos aqui no Brasil. Usamos torquês, usamos azulejos, materiais mais acessíveis no preço, porque essas pedras aqui semi-preciosas é só para admirar mesmo. Mas o nosso trabalho, o meu trabalho, é uma coisa que me dá um prazer, uma felicidade a hora que eu termino um trabalho, imaginar que eu estou também fazendo uma coisa que foi feita há muitos anos atrás. E isso tudo é muito inspirador. Eu fico muito feliz toda vez que eu sento na minha mesa, no meu ateliê, para começar um trabalho novo. E eu fico pensando que, será que eu vivi nessa época? Será que eu tive a oportunidade de viver nesse tempo? Não sei. Mas realmente tudo isso é encantador. Então, espero que vocês tenham gostado dessa pequena aulinha na história do mosaico. Muito obrigada pela sua atenção e espero que vocês tenham gostado. Um abraço.